Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo e aproveita, se inscreve aqui, aperta aqui no sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos para vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto que é um pouco até polêmico. E aí, qual é o melhor, tapioca ou pão? Você sabe, você já se perguntou? Eu já muitas vezes, há um tempo atrás, e eu consegui agora encontrar respostas para essa pergunta. Qual é o melhor? Que determinado momento é melhor eu comer tapioca ou pão? Então vamos entender sobre isso. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no vídeo. Vou ser bem rápida, objetiva e clara. Depois não esqueça, deixe seu comentário, deixe o seu like, deixe o seu dislike se você não gostou. Aproveita, se inscreve, interage aqui para eu ajudar a enriquecer o meu canal, para sempre trazer conteúdo e informações para vocês, para melhorar a sua dieta, a sua alimentação e, consequentemente, aí o seu corpo, o seu físico, ok? Vamos lá então. Jana, o que é melhor? Bom, depende. Tanto o pão branco de forma, eu segui como base o pão branco de forma e a tapioca, né, que é a fécula de mandioca, ali a farinha hidratada, aquela que a gente usa, a farinha de mandioca hidratada, para fazer a nossa tapioquinha. Peguei os dois e fui buscar informações, valores nutricionais para entender se engorda, se é nutritivo, se não é, se eu posso comer, se eu não posso, que influência está gerando dentro do meu corpo. Tudo isso eu vou falar aqui resumidamente para vocês, para poder auxiliar vocês na sua escolha quando vocês escolher o pãozinho. Vamos lá então. Tanto a tapioca quanto o pão de forma de farinha de trigo branco, farinha refinado, os dois são fonte de carboidratos. Eles têm aí abundante, o macronutriente mais abundante em sua composição é o carboidrato. E os dois têm alto índice glicêmico. O que é o índice glicêmico, Jana? O índice glicêmico é a velocidade que esse carboidrato, esse açúcar que você comeu vai entrar na sua corrente sanguínea, vai entrar lá no teu sangue e lá o pâncreas vai entender que precisa liberar a insulina, que é um hormônio por sua natureza lipogênico. O que é o lipogênico? Lipogênico ele vai estimular a formação de tecido adiposo. Oh, sim, a gordurinha, aquela que vai acumulando aqui, sabe? Aqui no bracinho, aqui nos flancos, aqui no abdômen. Essa gordurinha é o nosso famoso hormônio de insulina que estimula essa produção. Então, cuidado com alimentos de alto índice glicêmico. E o nosso pãozinho branco e a nossa tapioca são de alto índice glicêmico. A não ser que eu coma a tapioquinha, uma semente de chia, uma semente de abóbora. Isso vai fazer com que caia o meu índice glicêmico desse alimento, deixando ele um pouquinho mais baixo, e com isso a absorção, a digestão e a liberação desse açúcar vai ser um pouquinho mais lento, vai ser mais lento, o que vai favorecer você aí para não formar esse tecido adiposo, essas gorduras, ok? Então os dois são carboidratos. A tapioca por si só ela é quase 100% carboidrato, já o pãozinho de forma ali, o branquinho, ele tem uma quantidade ainda relevante de proteína, tem lipídio, que é a gordura. E eu fiz algumas referências com 50 gramas, tanto de pão de forma de farinha de trigo, quanto 50 gramas de farinha de tapioca, para eu poder referenciar aí para vocês. Então, ó, se eu pegar dois pãozinhos de forma ali, branco, farinha branca, dois pãozinhos, eu vou ter 156 calorias e tenho 4,2 de proteína. Legal. A tapioca, eu tenho... Para 2 colheres e meia de farinha de tapioca, eu tenho corresponde a 117 calorias e não tem uma quantidade significativa de proteína, tá? Eu segui como base, eu busquei essas referências na TACO, que é a tabela brasileira nutricional de alimentos, tá? De composição de alimentos. Foi aí que eu busquei dos pães. E da tapioca, como não tem lá na TACO, eu peguei as referências lá atrás nas informações nutricionais que tem dos pacotinhos de tapioca, peguei um pouquinho de cada e tirei uma média, uma referência para poder passar para vocês e dizer qual é o mais calórico e o menos calórico. Então aqui o pão de forma, ele tem mais calorias do que a tapioca, porém eu tenho que sempre tomar muito cuidado com o que eu vou comer essa tapioca, né? Quais são os recheios que eu vou pôr ali? São nutritivos? Não são? Então tudo isso tem que ser analisado.
Então, para eu deixar uma alternativa para vocês, Jana, tá? Se o pão, a tapioca é de alto índice glicêmico, se os dois não é o mais indicado para eu comer, o que eu vou comer então? O pãozinho integral, gente. O pãozinho integral, ele é de farinha de trigo integral, então ele tem aí uma quantidade relevante de fibras, no que vai levar esse alimento a ser de baixo índice glicêmico. Se eu tenho baixo índice glicêmico, a gente já entendeu que favorece o meu organismo, eu vou ter uma saciedade maior, né? Vou ficar mais tempo sem comer. Então, além dele ser de baixo índice glicêmico, ele também tem uma quantidade relevante de proteína, de lipídio, de alguns minerais. Logo, o pão integral se encaixa como uma melhor opção aí para o seu café da manhã, para o seu café da tarde, para um lanchinho para levar lá para o seu trabalho, no pós-treino, no pré, no pós-treino, isso tudo tem que ser analisado. Isso foi o que eu trouxe aí, porque ó, eu entendo que o pão, gente, ele é mais cultural do que habitual. A gente traz uma cultura de comer pão, a gente gosta de pão. Então não precisa tirar o pão da sua dieta, da sua alimentação. Se você é celíaco e optou pela tapioca por conta do glúten que tem no pão, hoje tem muito pão sem glúten que dá para você comprar. Se você não gosta de pão, come outro alimento. Fugi um pouco aqui do assunto, tá, gente? Fugi um pouco aqui. Então depende muito do seu objetivo, tá? Na escolha. E na hora de escolher, foi lá pegar... Deixa eu ver, eu tô tentando encurtar aqui pra não fazer um vídeo muito longo, muito extenso, que eu sei que não é tão interessante, né? Hoje o nosso tempo, cada dia mais, ele é precioso. Quando você for lá no mercado comprar o seu pãozinho, olhem lá no rótulo, tá? Olhem lá. Qual é o primeiro ingrediente ali na composição dos ingredientes que compõem aquele alimento? Farinha de trigo integral? Ok. Farinha de trigo branca ali junto? Não é 100% integral. Tem que ser o primeiro item da lista de ingredientes do alimento. O primeiro item, ele é o mais abundante naquele produto. Então, vai comprar, olhem lá atrás, olhem, optem por pães sem açúcar, gente. Hoje tem uma gama de variedades de pães sem açúcar, sem glúten, daqui a pouco sem gordura e por aí vai. Então, escolham certo. Primeiro você escolhe, depois você colhe. Escolhe as coisas certas, escolhe as coisas boas que vai refletir no seu corpo, na sua saúde, na sua disposição, no seu autoestima, na sua pele. Vai refletir em tudo e você vai ver as diferenças e começa com essas pequenas substituições. Então, escolha o certo. Eu não estou aqui não cabe a mim julgar nenhum alimento. Então, eu penso que cada um tem um determinado momento para ser consumido, mas faça as melhores escolhas e colha depois os melhores resultados. Tá bom, gente? É isso aí, então. Não esquece, deixa o seu like, deixa o dislike se não gostou, deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal para eu enriquecer cada vez mais esse canal e trazer muito conteúdo bacana, legal e útil para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo da Jana.